No TeleRS Explica de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre intoxicação por agrotóxicos. Quais os tipos de intoxicação por agrotóxicos? Para falar da intoxicação por agrotóxicos de uma forma muito fácil, pensamos que tem dois tipos. A intoxicação aguda, que no caso dos agrotóxicos é quando a pessoa tem um contato com os produtos, quase sempre com uma quantidade grande de produtos, e os sintomas e as queixas ou o mal-estar, eles aparecem imediatamente ou até 48 horas depois que a pessoa manipulou o manuseou ou entrou no local e teve o contato com aqueles produtos. A intoxicação crônica, ela é um pouco mais difícil de, às vezes, de identificá-la. Por quê? A intoxicação crônica, ela acontece quando você trabalha, tem contato com pequenas quantidades daqueles agrotóxicos. A pessoa não sente nada na hora, mas o produto ou cai na pele, isso é importante, ou inala, ou em algum momento, às vezes, por exemplo, inala e ela depois deglute. Então pode, ou bebe, ou come, ou pega em alguma coisa que tinha o resíduo do produto e depois ela passa a mão na boca ou simplesmente contamina um alimento, que é o caso de todos nós. Por exemplo, sinceros agricultores, como que não nos expomos ou ficamos expostos cronicamente aos agrotóxicos? Porque nós comemos. Então, esses alimentos, eles às vezes têm resíduos desses produtos e isso vai para o nosso organismo. E quais são as dificuldades para o diagnóstico da intoxicação por agrotóxicos? Muito boa pergunta, porque nós podemos pensar em diferentes momentos para fazer esse diagnóstico, onde que estão essas dificuldades. Então, uma coisa muito frequente que se observa entre os profissionais de saúde é que eles não sabem, ou a equipe não conhece, ou não sabe que tem agricultores dentro da população que está atendendo. Então, se você está num município, então o médico, a equipe de saúde está atendendo, às vezes existe um cadastro onde tem as informações da família. Mas esse cadastro, no momento que está sendo feita uma consulta, um cuidado, tentando fazer algum diagnóstico sobre alguma coisa, os profissionais não se apropriam da informação que às vezes está no cadastro. E no caso, falando no Brasil de forma geral, a maior dificuldade que nós temos é que o profissional ou o médico, ele não pergunta para a pessoa em que ela trabalha. Então, aí, no caso do diagnóstico da intoxicação por agrotóxicos, isso é fundamental, porque às vezes a pessoa chega com sintomas simples, comuns, quando chega, porque às vezes o próprio agricultor, se os sintomas são leves, ele não vai à unidade de saúde. Mas se ele se consultar, aí vai com dor de cabeça, com tonturas, com mal-estar, ou diarreia. Ou um mal-estar, que isso simplesmente ele pode ser associado a qualquer outro tipo de problema, inclusive infeccioso. Onde que está a chave para resolver o problema? Perguntar em que ele trabalha. Se ele fala que estava aplicando os venenos no dia anterior ou aquele mesmo dia, então você consegue mais facilmente fazer a associação. Outra dificuldade também vem... nós temos um problema seríssimo de formação nas escolas de medicina, em qualquer enfermagem, qualquer outra área da saúde. Não é discutido a questão dos agrotóxicos, ou as questões, os danos que isso pode causar.
Então, se tendo essa dificuldade, esse processo, dificuldade na formação, então muitas vezes as pessoas nem pensam, nem associam na possibilidade de existir aquele diagnóstico entre aquela população que está sendo abordada ou que está sendo cuidada. E quanto à intoxicação crônica, quais são as dificuldades para o diagnóstico? Na intoxicação crônica, a dificuldade é ainda maior. Por quê? Porque os sintomas, eles são completamente inespecíficos. Tá? Outra coisa, o sintoma ele pode começar e demorar muito tempo em se intensificar. Então, muitas vezes as pessoas nem relacionam aquele sintoma com a intoxicação. Outras vezes, o tipo do agravo, o tipo de doença que acontece, ele é uma doença comum. Pode ser, por exemplo, um problema mental, pode ser uma depressão. Então, essas doenças são comuns. Ou, simplesmente, um exemplo, uma dor de cabeça persistente, uma cefaleia. Ou uma hipertensão, ou uma diabetes, ou uma polineuropatia periférica, ou um problema hepático, um problema gastrointestinal. Então, são muitos os agravos e doenças, ou vários tipos de câncer, inclusive. Então, como essas doenças elas são comuns nas pessoas. Então, por isso a dificuldade, às vezes, para diagnosticar. O que é importante que a equipe de saúde tem que ter na cabeça, em mente? Que aquelas pessoas estão expostas a agrotóxicos. Se a pessoa lembrar, ou a equipe ou o profissional, lembrar que aquelas pessoas estão expostas a agrotóxicos, que mexem, que trabalham naquela atividade, então você consegue pensar nessas outras doenças que são multifatoriais na sua causalidade. Então, Alonso, você tem mais alguma consideração? Tenho sim, e acho que tem que aproveitar a oportunidade e falar. Profissional de saúde tem que lembrar e tem que ter na cabeça o tempo todo que os agrotóxicos são tóxicos. Independente da cor da tarja colorida que tem a embalagem, aquele agrotóxico ele causa danos agudos ou causa danos crônicos. Então essa é a informação importante que ele tem que lembrar o tempo todo. Está lidando com substâncias tóxicas que causam danos à saúde. Obrigada, Alonso. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe nas redes sociais. Até o próximo TeleRes Explica.